Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um podcast da It Works. Esse podcast onde a gente conversa bastante sobre tecnologia, insights sobre melhor lucratividade e trazendo sempre uma inovação para você. Hoje nós estamos aqui com o Flávio, nosso CMO aqui da It Works. Está também conosco o Jonathan. Jonathan é executivo da Ariadne, que está aqui pertinho, em Salt Lake City, em Utah, não é mesmo? E eu queria começar aqui pedindo para que o Jonathan se apresentasse. Jonathan, tudo bem com você? É um prazer Tudo estar bem. contigo nesse podcast, você participando aqui conosco, esteve conosco aqui presencialmente na APAS, né? Temos aí muitos leads aí para a gente estar atendendo, e hoje a gente vai falar um pouquinho do que a gente está trazendo para o Brasil e quais os benefícios que nós vamos entregar para esses nossos clientes. Jonathan, se apresenta aí para a gente, fala um pouquinho de você e qual que é o seu papel hoje na Ariadne. Obrigado, Rubens. Meu nome é Jonathan, eu sou brasileiro, eu sou de São Paulo, eu tenho 36 anos, 20 desses 36 foram passados aqui nos Estados Unidos e na Itália. Hoje eu trabalho, eu sou responsável pelas operações na América Latina da Ariadne. Ariadne é uma companhia de tecnologia alemã com o objetivo de ajudar as pessoas, as companhias no varejo, aos shopping centers, supermercados, aeroportos, lugares e lojas de negócios onde as pessoas estão presentes, para você conseguir entender o comportamento dela. E, como você mencionou, a gente estava presente aí na APAS, mês passado, em São Paulo, para finalizar e começar a nossa parceria. A It Works aí no Brasil, para nós, é a nossa primeira e única parceria que a gente tem. São representantes oficiais nossos e estamos muito contentes com todo o progresso que a gente já teve até agora da It Works, trabalhando com o Rubens, com o Flávio, para a gente atingir grandes objetivos juntos, trazendo uma nova tecnologia para o mercado latino-americano. Legal, bacana. E foi muito bom ter você conosco aqui, viu, Jonathan? E eu queria também agradecer a presença do Flávio. Tudo bem, Flávio? Tudo jóia, Rubens. Como Tudo é que ótimo. você está? Se apresenta aí para quem não te conhece. Fala um pouquinho do que você faz aqui na It Works. Legal. Bom, prazer estar com todos vocês aqui. Prazer estar com o Jonathan. O Jonathan é um cara, gente boa. Depois eu conto umas histórias engraçadas do Jonathan aqui também. Com o Rubens, mais uma vez. Sou engenheiro administrador, fiz MBA em marketing, MBA em gestão comercial, em administração. Tenho estado na It Works aqui desde outubro do ano passado, depois de ter uma carreira na área de saúde, mas muito feliz com essa nova etapa, curtindo demais vivenciar tecnologia e entendendo muito de quanto a gente tem ajudado e pode ajudar as pessoas a gestão tributária, a entender os dados, a conseguir gerar lucro através de uma operação segura e de uma operação muito dentro do compliance tributário. Então, muito bom estar aqui mais uma vez. E bom estar com o Jonathan. O Jonathan é um camarada que a gente se conheceu em Nova York, o Rubens vai contar melhor, mas é uma conexão muito boa e que, com certeza, de muitos bons resultados e frutos para a gente aqui no Brasil. Legal, bacana. Antes de dar a palavra para o Jonathan para ele explicar um pouquinho mais da Ariadne, eu queria conversar com você, varejista. E eu queria saber de você como que você mede o fluxo de pessoas da sua loja. Qual que é a quantidade de pessoas que entra, quanto tempo que ela fica dentro da loja, qual que é o fluxo, se entra pela direita e vai pela esquerda, se entra pela esquerda e vai pela direita. Como que você mede isso daí? Nós tivemos na NRF, lá em janeiro, em Nova York, conhecemos a Ariadne e foi um produto muito interessante que a gente pegou a show. E eu queria que o Flávio começasse, você que está em contato direto com o nosso cliente, que você falasse um pouco
de qual que é o problema que você sente que o varejista tem no que diz respeito a fluxo de pessoas dentro da loja. Como que ele faz isso? Qual que você acha que é o grande desafio? Antes da gente falar mais específico da Ariadne, eu queria que você explicasse qual que é a visão que você tem. Bacana. Eu vou fazer uma pergunta que eu tenho feito para grandes varejistas, donos, né, empresários e grandes executivos. Quantas pessoas entram na sua loja por dia? Quando essas pessoas entram, qual é o fluxo que essas pessoas percorrem? Como o Rubens disse. Quando essa pessoa está acompanhada, qual que é o volume dela de trabalho e de compras e o comportamento dela na sua loja? Se uma mãe entra com uma criança, ela consome mais ou consome menos, ou ela anda mais, ela fica mais tempo ou menos? Quando um casal está. Quando uma pessoa ela passa pela sua panificadora, ela necessariamente ela também passa pela sua parte de frios? Quando um cliente tem um consumo somente da área de limpeza, o que você faz com ele para que ele possa se tornar atrativo para as outras áreas de dentro da sua loja? Quando um cliente compra um carvão e não compra uma carne, você tem controle sobre isso? Essas são respostas que esse sistema, essa solução pode trazer para o seu negócio. Quando a gente estava lá em Nova York, a gente via em alguns ambientes o mapa de movimentação das pessoas. E eu achava super interessante ver aquilo e de falar assim, poxa, neste dia muitas pessoas estão interessadas em tecnologia, porque estavam na área de tecnologia, quantas pessoas tinham acessado, quantas pessoas tinham se movimentado, quais eram as palestras. E a gente ficava pirado com aquele monte de informação, a gente tecnologia, né? Que é aquele monte de informação. E aí fomos assistir, então, quem estava monitorando e quem estava municiando com todas essas informações. E fomos assistir o simpósio da Ariadne. E eu me lembro que a gente estava sentado assim meio no meio e mais ou menos ali no começo a gente foi lá para frente. E eu tenho fotos e filmagem e falei assim, não, esse negócio aqui é loucura, a gente tem que levar isso para o Brasil. Já no final eu fui conversar com o gringo que estava apresentando. No dia seguinte eu fui até o stand, encontrei o Jonathan, descobri que era brasileiro, que facilitou muito. De lá pra cá a gente vem conversando. Você não vai falar que você pegou o power bank pra você? Ô, Jonathan, essa daqui você não sabe, Jonathan. A gente chegou na... Isso é boa. A gente chegou para assistir a palestra e uma pessoa, uma moça, muito gentil, veio trazer power bank. Que estávamos precisando, né? Estávamos precisando, a gente estava sem bateria. E ela veio oferecer para as pessoas que estavam sentadas o power bank. E ela entregou o power bank, um para mim e um para o Rubens. E quando saiu, eu procurei a senhora que havia dado para entregar para ela. E não achei a pessoa, e aí todo mundo ficou brincando. Pô, Flávio, será que ele vai levar o power bank da Ariadne embora, tudo. E no dia seguinte, eu não sei se você lembra, Jonathan, mas eu fui até o stand entregar o power bank. Sim. E aí eu tava com o meu power bank e o power bank do Rubens e procurar para entregar. E aí falaram assim, não, mas isso aí foi um presente que nós demos mesmo para as pessoas carregarem, e eu tenho até hoje na minha mala. E dali veio, né, a necessidade a gente já tinha se programado de ir até o stand, mas veio, mas olha, aquela noite ali todo mundo me bagunçando, dizendo que eu tava querendo furtar o powerbank da Ariadne, viu, Jonathan, fica tranquilo, viu, se aquilo lá de repente não for uma coisa certa, nós vamos gerar muitos outros powerbank de lucro para a Ariadne, vai ser joia demais. Mas a It Works é uma empresa de inovação, né? Nós não somos só uma empresa de compliance fiscal. Desde final de 2022, a gente se posiciona como uma empresa de inovação. Nós estamos desenvolvendo vários produtos que aparentemente não têm muito a ver com a área fiscal, mas também têm sinergia. E nós conhecemos então a Ariadne lá na NRF, e aí eu queria que o Jonathan, seja muito bem-vindo aqui à conversa, que você explicasse para a gente conceitualmente o que é a Ariadne, qual que é o benefício que ela traz para o varejista. Conta aí para a gente. Antes de mais nada, Flávio, se a gente era aquele power bank lá, eu sei onde você mora, tá? Então, não tem problema. Eu vou buscar na sua casa esse power bank aí. Oh, vai ser bem-vindo. Vamos comer um churrasco junto lá, Jonathan. Obrigado. Pessoal, eu acho que o jeito mais fácil de eu fazer isso é que nem a gente estava falando com o pessoal aí. Eu vou compartilhar minha tela para mostrar para vocês um pouquinho mais sobre a Ariadne, tá? Então, hoje, a gente está
em 21 mercados, não é 20, porque a gente já está no Brasil, tá? A It Works representa a gente, falando comigo ou falando com o Flávio ou com o Rubens, é a mesma coisa. Como eu disse antes, a gente se foca em 4 verticais, que é o varejo, shopping center, transportação e smart city. O que essas 4 verticais têm em comum? São áreas que as pessoas estão presentes, se conglomeram. Então, por exemplo, se você pensar na cidade de Berlim, Leverkusen, você pensar na Leroy Merlin, o aeroporto de San Diego, ou de Dallas, ou de Munique, você pensar num resort, num hotel, como o Four Seasons, ou você pensar em lojas, por exemplo, da Vodafone, que é mais ou menos o tamanho da loja da Vivo ou da Claro, você pensar em posto de gasolina, certo? São todos lugares onde o comportamento da pessoa é importante, entendeu? Então, nós podemos ajudar, por exemplo, entender e conectar a experiência do cliente e os canais. O melhor exemplo disso qual é? Quando você está no site do Mercado Livre ou no site da Decolar, fazendo compras, programando sua viagem, quando você volta para o site, ele sempre sabe onde você parou. E ele começa a fazer ofertas baseado no que você estava fazendo, na sua experiência. É isso que a gente tenta fazer no espaço físico. Melhorar e optimizar a eficiência operacional, automatizar a transformação digital. Por quê? Hoje, como foi muito claro e nítido na APAS, Flávio e Rubens, vocês podem falar mais disso. Quase todos os supermercados com quem a gente falou, vocês falavam das ótimas ofertas da parte contábil da It Works, e assim que vocês falavam sobre os dados físicos dos clientes, dos compradores, dos visitantes, ninguém tinha isso. Então, para entender quantas pessoas entram e saem da loja, o Flávio sempre dava um exemplo. Quantas pessoas compram alguma coisa na loja? Isso você sabe por causa da nota fiscal, do recibo. Mas e as pessoas que não compraram nada? As pessoas que só compraram produto de limpeza, como você pode aumentar o carrinho para que elas possam comprar mais? Um grande exemplo disso é do nosso cliente aqui, da IKEA, que é muito parecido com a Leroy Merlin. Eles estavam vendo uma diminuição de compras durante alguns anos. Eles pediram para a gente se tinha como a gente avaliar a disponibilidade dos carrinhos de compra para saber a quantidade e se tinha alguma relação. A gente personalizou a nossa tecnologia e a gente teve um meio de entender aonde cada carrinho estava dentro da loja. A gente percebeu que a disponibilidade do carrinho chegando a menos de 30%, eles estavam perdendo em torno de 1.000 euros por dia. Deixa eu repetir isso. Quando o cliente entra na loja e a disponibilidade de carrinho de compra é abaixo de 30%, o que significa que só tem alguns carrinhos, eles estavam perdendo 1.000 euros por hora. A partir do momento que eles perceberam isso, a gente criou um alerta para eles. E depois eu vou falar mais sobre isso. Quando a disponibilidade do carrinho chegava a 40%, os empregados recebiam uma mensagem para ir recolher os carrinhos. Depois de 1 ano fazendo isso, eles tiveram um aumento de lucro deles de mais de 1 milhão de euros. Só entendendo a disponibilidade do carrinho de mão. Ok? Como a nossa tecnologia funciona? Ela funciona, a gente traqueia, segue todos os celulares que as pessoas têm. Porém, a gente faz isso num modo que é respeitando a lei, a LGPD. E aí, quando toda pessoa, eu não sei se vocês, Rubem ou Flávio, vocês conhecem alguém que não tem um celular hoje? Não. Não. Todo mundo tem um celular.
todo mundo tem um celular. Então, quando a pessoa com um celular, ou 2, ou 3, entram na nossa área de cobertura, vamos pegar um supermercado. A gente tem como saber aonde essa pessoa está, a gente tem como saber que horas que ela entrou, mesmo se a pessoa tiver com o celular em modalidade avião, o que, vamos falar a verdade, quase nunca consegue. Sim. Vocês entram numa loja e põem o celular em modalidade avião? Não. Aí a gente consegue localizar essa pessoa. A gente sabe onde essa pessoa está. Daí, gente, a gente pode ter vários tipos de resultado. A gente pode saber como as pessoas se estão comportando pela loja. A gente pode saber como elas estão se movimentando dentro do shopping. A gente pode saber quais são as horas mais movimentadas e menos movimentadas. A gente pode saber quais são a predictabilidade de entender. Uma pessoa vai na farmácia, vai na panificadora, vai comprar shampoo, vai comprar refrigerante, vai comprar cerveja, vai comprar carvão, vai comprar carne. A gente consegue entender, Flávio, todas as respostas que você falou no início. Quantas pessoas entram na loja, quanto tempo elas ficam na loja, quais as áreas que elas visitam todas as fileiras, quais são os produtos que vendem mais, quais são os produtos que vendem menos, quanto tempo as pessoas passam definindo qual produto que elas vão comprar. A gente consegue entender em marcas para aumentar a visibilidade e o lucro dos varejistas. Qual marca vende mais? Será que ter a Garoto ou a Nestlé vende mais na área de chocolate, ali na área do caixa? Será que é Mentos ou será que é Hall que vende mais? Entendeu? Nós temos tudo de saber da área de conversão, da cross-visitação entre as zonas, entre as áreas. A gente tem como saber praticamente como as pessoas se movem de um jeito que é 100% anônimo. E a gente faz isso por causa da nossa tecnologia. Hoje, no mundo, se você estiver usando um sistema de Wi-Fi, você precisa estar conectado no Wi-Fi para você ter essas informações. Se você tem um sistema de Bluetooth, você tem que ter o seu Bluetooth ativado. O problema com câmeras, como você falou, de computer vision, da visão de computador, é que você não tem o direito e você tem as leis de privacidade. E é exatamente onde a gente se distingue. Porque nós somos 100% compliant com a LGPD. Por quê? Porque nós somos uma empresa alemã, onde nós estamos presentes em Munique, que a gente respeita as leis do GDPR, as quais leis a LGPD é baseada. Então, o nosso sistema hoje produz todo esse tipo de informação 100% anônimo e seguro, mas com um último benefício que eu vou falar. Se você tem algum tipo de loyalty, de opt-in, de consentimento para network ou para Wi-Fi, para internet gratuita, ou mesmo para você ter algum tipo de permissão da pessoa, nós podemos fazer várias coisas. Nós podemos fazer navegação, aonde a pessoa, depois de fazer tudo isso, no browser mesmo, sem ter que fazer download de aplicativo, consegue navegar pela propriedade. A gente pode conversar com a pessoa. Olá, Flávio, tem tornado a nossa farmácia. Aqui estão as promoções de hoje. Rubens, atenção, parece que a fila do check-out está um pouquinho longa. Precisa mandar alguém para ajudar no pagamento. Então, nós temos vários tipos de soluções para a gente poder ajudar os varejistas, ajudar os shopping centers, os supermercados, a melhorar a experiência do cliente para poder ter mais uma conexão personalizada
e você poder melhorar, por exemplo, vamos supor, que vende mais, Pepsi ou Coca-Cola? Será que você tem que colocar a Coca-Cola num outro lugar? E quais são os produtos de temporada? Será que as pessoas vão comprar sopa do mesma quantidade que elas compram no verão, no inverno? Então a gente tem como ajudar muito isso, baseado na nossa experiência, na experiência da IT Works, que elas têm, é uma grande dupla, Ariadne e IT Works. Bacana. O Jonathan, as possibilidades elas são inúmeras, né? Porque você está trabalhando com um número muito grande de informação. Tempo que ele fica na loja, por onde que ele passa, quanto tempo que ele para na frente da gôndola, quantas pessoas que tem em cada caixa, qual que é o tempo médio que a pessoa começa na fila do caixa e chega até o caixa, chega a sair do caixa. São inúmeras aí, opções aí de informações. Como que a gente faz para definir quais os KPIs, a prioridade de KPIs por onde a pessoa vai trabalhar? Como que isso é feito na dinâmica do trabalho aí com a Ariadne? Ótima pergunta. Uma das coisas que você falou, Rubens, que eu nem toquei nisso, como você falou, os casos de uso, as soluções que a gente apresenta hoje são tantas, são inúmeras. A gente vai passar um ano inteiro gravando podcast para falar das soluções. Eu imagino que sim. Uma das coisas que a gente faz são eficiências operacionais. Você deu o exemplo do caixa. Se você está no supermercado, você tem as pessoas que trabalham empacotando, você tem as pessoas que são especialistas na área de eletrônicos, na área de limpeza, nas áreas de comida, de casa. Como você sabe quantas pessoas você precisa trabalhando na época de Natal, na época de Páscoa, na época de férias? São perguntas que nós temos a resposta baseado em dados históricos de visitação, entendeu? Então, por exemplo, para começar um projeto com a gente é muito simples. A companhia manda para a IT Works a planta com escala da loja ou do supermercado, para a gente entender as medidas, as áreas quadradas, quantas são as fileiras, quantas prateleiras, aonde que é a panificadora, se talvez tem um bar ou um restaurante conectado, se tem uma área de eletrônicos. Quando a gente tem essa informação, a nossa equipe interna consegue marcar quais são as áreas, quantos dispositivos, como é que a gente faz para a parte de cobertura. Depois disso, trabalhando com o cliente mesmo, a gente determina e fala, olha, essa aqui é a área de fios, essa aqui é a área de limpeza, essa é a área de refrigerante. Quando a gente tem essa informação, o que a gente faz é determinar quais são as zonas mais importantes para a gente poder cobrir. Por quê? Porque aí a gente pode ver a cross-visitação. O exemplo mais fácil disso é a gente ver um cliente ao vivo, né? Como dizia o Faustão, quem sabe faz ao vivo, lembra? Sim. Então, o que a gente pode fazer? Vou compartilhar minha tela mais uma vez aqui. O que vocês estão vendo aqui hoje é uma rede de supermercados na Itália, ok? Então você vê, a gente está vendo aqui, ó, ao vivo. Então você tem aqui os nossos dispositivos instalados na área, né? A gente consegue ver como os nossos dispositivos estão cobrindo a área, certo? E como eles funcionam. Você vê aqui que todos eles estão online. E aí você sabe de todo esse mapa qual é a área de cobertura. Então, por exemplo, você consegue ver quais são as áreas de fruta, aqui, ó, de fruta, de suco, as partes de energy drink, de Red Bull. Você consegue ver a parte de leite, ovos, a panificadora. E aí
tendo essas informações, a gente consegue entender e visualizar como as pessoas estão se movimentando pela área. É um processo que nós todos fazemos entre o time da IT Works e o time da Ariadne. Você vai ter 100% de cobertura e ajuda ao consumidor por e-mail, por telefone, e a gente pode ajudar você a fazer tudo isso. E aí, depois de todas essas informações, a gente consegue entender exatamente quais são as zonas mais visitadas, menos visitadas, para a gente poder ver e como a gente pode ajudar a melhorar, por exemplo, como o Flávio falou, como você pode incentivar as pessoas a irem em áreas que não são tão visitadas. Legal. Então, como nós temos respostas para isso hoje. Legal, bacana. Quer dizer, dá para você aproveitar melhor aquela área do supermercado. Às vezes você tem lá 1.000 metros quadrados, mas efetivamente você usa 400 metros quadrados. Na verdade, aí, você sabendo do fluxo, você pode distribuir melhor para que você use realmente aí o máximo que você pode da área. Muito bacana, sensacional, Jonathan. Agora deixa eu perguntar para o Flávio. Flávio, nós lançamos aí, o Jonathan esteve conosco na área, na APAS, nós efetivamente lançamos esse produto ali na APAS. Qual que foi a reação do pessoal para quem a gente apresentava a Ariadne? Conta um pouquinho, se o Jonathan também quiser falar um pouco, conta aí. Depois eu tive agora na viagem dos líderes da APAS essa semana, Jonathan, e foi muito legal. E lá a gente também falou bastante de Ariadne, e é muito legal ver a recepção das pessoas. E conta um pouquinho aí, Flávio, pra gente como que foi aí a reação das pessoas quando a gente mostrava da capacidade da Ariadne. Não, o termo correto é os caras piraram. Esse é o termo assim, mais fácil de entender o que aconteceu. Porque às vezes pergunta simples, né? Quantas pessoas acessaram a loja até agora? Às 15 horas. Quantas pessoas entraram na loja? Por onde essas pessoas passaram dentro da loja? São perguntas simples e que na hora dos dados fazem muita diferença. Uma outra coisa que, assim, que eu quero até fazer uma pergunta também para o Jonathan, porque todas as vezes que a gente captura, né, igual o Jonathan mostrou ali um QR Code, uma rede social, um Wi-Fi grátis, se você consegue ter o termo de consentimento da pessoa a ter os seus dados ali expostos, né, multiplicados, você começa a ter outras informações muito mais personalizadas, né, de tudo que está rodando dentro da tua loja, e não só movimentação de pessoas, mas movimentação de tendência, movimentação de comportamento por sexo, movimentação por comportamento por idade, movimentação por comportamento em grupos, né, e você hoje temos dados que, poxa, poderiam ser infinitos. Novas possibilidades de comercialização dentro das lojas de varejo. Poxa, se eu tenho meus corredores, vamos pegar um shopping center. Quando a gente conversa com shopping center sobre produtos como esse, qual é o corredor mais forte? Existem várias teorias. O corredor próximo, as lojas próximas da Apple, as lojas de tecnologia, são beneficiadas porque trai ali. Os restaurantes próximos ao cinema são beneficiados por conta do acesso ao cinema. Então tem algumas teorias. Mas, poxa, legal, mas e o dado? O dado mesmo. Quais são os corredores de maior movimentação? Nesses corredores, quanto tempo as pessoas permanecem? E quando passam por aquele corredor, elas vão para qual outro corredor? Agora, imagina um shopping center, e eu queria que o Jonathan desse um exemplo desse, onde ele é totalmente mapeado dentro ali, toda região, e você começa a ter venda dos seus espaços no shopping de acordo com, de fato, a movimentação do cliente lá dentro. E aí você fala assim, esse meu corredor aqui, esse box é esse preço, porque aqui é o corredor mais quente do meu shopping center. Estão acionados aqui, aqui, aqui. Aí o cara fala assim, eu quero comprar no mais frio porque é o mais barato. Só que eu quero fazer ações para levar as pessoas daqui para lá. Então eu quero entender melhor quais são as necessidades para poder capturar. O cliente está na zona leste, trazer para o oeste ou vice-versa. Então, você acaba
dando ao lojista, dando ao locador e ao locatário informações que hoje em dia não são disponíveis, hoje em dia não existem dados tão precisos. E aí, Jonathan, para que isso aconteça, eu entendo que são importantes algumas coisas. Eu quero fazer duas perguntas para você. A primeira, qual é o tamanho desse dispositivo e que tipo de tecnologia a loja precisa para instalar esse dispositivo? Pergunta 1. E pergunta 2, se nós conseguimos fazer uma integração com os RPs existentes hoje. Então, duas perguntas. Os RPs, se a gente integra, e que tipo de tecnologia é necessária para uma loja, um varejo, né, um espaço, ter Ariadne? Duas ótimas perguntas, Flávio. Os dispositivos, eles não são muito grandes, ok? Nós temos algumas possibilidades. Tá? A primeira, vocês estão vendo aqui na tela, na nossa foto ultra tecnológica, a comparação do tamanho de uma moeda de 50 centavos brasileira e uma caneta, ok? Então, os dispositivos, eles não são muito grandes. E aí, ó, só para vocês terem uma ideia, o que a gente faz? Esses dispositivos, nós instalamos ele como se fosse numa teia, numa rede, para você conseguir triangulizar, fazer a triangulação dos dispositivos dentro, que você vê melhor ainda. Então, por exemplo, aqui é um triângulo, aqui é outro triângulo, aqui é outro triângulo, para você conseguir cobrir a loja toda, certo? Adicionando, para vocês verem na tela um pouquinho melhor, aqui estão os tamanhos dos dispositivos. Seria o tamanho de um mouse esse menor? O mouse sem fio? E aí, ó, sim. Não, o outro seria o tamanho de um mouse, né? Praticamente isso. Menor até. Menor que o mouse. Sim. Menor que o mouse. E aí, nós temos a possibilidade de instalar esses dispositivos, ok? Para lojas e shoppings a céu aberto, nós temos esse dispositivo, aonde você pode instalar ele e aí a gente providencia um chip para a gente poder ter o sinal, entendeu? Quando você instala os nossos dispositivos, aí você tem uma rede de cobertura em toda a sua zona de negócios, certo? Esse é um modelo. Um segundo modelo que nós anunciamos lá em Nova York, em janeiro, chama EasyLink. O que é EasyLink? É a possibilidade de usar os APs, né, de internet, os access points que você tem de solução de internet pública que você já tem, como o nosso dispositivo. A gente se conecta pela nossa solução de software, né, de SaaS, e aí você tem menos gasto para você conseguir instalar e para você começar com a solução, entendeu? São os dois tipos de solução que nós temos. Um com o nosso dispositivo, com a internet. Sobre conexões... E aí, deixa eu só... Posso fazer só? Volta, por favor, aqui no outro slide. Não, o outro, desculpa. A outra apresentação, o slide que tem os dois dispositivos. Os dois dispositivos, isso. Então, olha só, o que é necessário? É necessário de ter uma conexão com a internet e é necessário de ter um lugar para fixação em lojas fechadas, que é fixado com uma fita dupla face, certo, Jonathan? Só uma coisinha, só para deixar bem claro, a conexão da internet aí não é a pessoa se conectar com a internet. Sim. É a conexão da internet na loja, no caso aí a loja, para poder então estar sendo monitorada as informações, sim, certo? Certo. Então você precisa de ter um lugar, um espaço para você fazer a ligação de energia e um local para você colocar uma fita dupla face para você fixar o dispositivo. Não é necessário, não é necessário você ter um cabo de internet para ligar a ele.
Não é necessário. Não é necessário que o aparelho de celular das pessoas que visitam a sua loja estejam conectadas a uma rede de Wi-Fi. Não é necessário que as pessoas que entrem na sua loja estejam conectadas via Bluetooth a esses aparelhos. Não é necessário. As pessoas entram dentro da loja e esse dispositivo ele captura o sinal, são diversos sinais que capturam, e quando, por conta da proteção da LGPD, e quando você simplesmente tem acesso, você não faz o aceite aos termos e condições, você tem acesso, o que esse dispositivo vai fazer? Ele vai criar um número para você. Por exemplo, o Flávio entrou lá com o smartphone dele e o Flávio é o XTPO. Toda vez que o Flávio entrar, o Flávio é XTPO. Ninguém sabe quem que é o XTPO. A partir do momento que o Flávio, poxa, eu tenho uma promoção, eu quero acionar a promoção e eu, de livre e espontânea vontade, eu aceito liberar os meus dados. A gente faz isso o tempo inteiro. Quando a gente aceita os cookies, né, das internets, quando a gente aceita compartilhar a nossa rede Wi-Fi, por aí vai. Quando eu, Flávio, aceito isso e dou ok, a partir desse momento eu não sou mais o XTPO. A partir desse momento sou Flávio Toledo, de 47 anos, do sexo masculino, do gênero masculino, né? E que daí você tem acesso. A partir desse momento, eu dei a liberdade de fazer isso. De novo, a única coisa que precisa é ter um ponto de energia. Não é necessário mais nada, né? Além do ponto de energia. Se for um Isso lugar, é fantástico. Isso é fantástico. Se for um lugar em campo aberto, o equipamento é a prova d'água, o equipamento é autoalimentável, o equipamento se coloca um chip para transmissão dos dados até os nossos servidores, por isso que é o chip, para a gente receber essas informações. Então, tudo isso é muito simples, né? Isso que me encantou, Jonathan. Quando a gente conversou, de tecnologia usada é diferente, né? Isso, o tipo de tecnologia usada que é diferente. Para complementar o que você falou, Flávio, em várias lojas de farmácia aí no Brasil, que nós já temos pilotos ao vivo, a farmácia não tem Wi-Fi pública. Porém, aqui nessa área, aqui, vamos dar um exemplo, é a parte do escritório da farmácia, certo? Aonde não tem acesso aos clientes. O que nós fazemos? Nesta parte aqui, nós instalamos um dispositivo que se conecta ao Wi-Fi do escritório de negócios da farmácia e um só dispositivo, Flávio, se conecta pela nossa rede mesh com os outros. Então, você não tem que ter no Wi-Fi no negócio. Você não tem que nem ter Wi-Fi no escritório. Se você tiver uma conexão a cabo no escritório, nós conectamos os dispositivos, porque nossos dispositivos se comunicam entre eles, entendeu? Uhum. Então, a gente tem como estar presente em lojas, negócios novos, antigos, com tecnologia nova, tecnologia antiga, a gente consegue apoiar os dois tipos. E, para responder a sua outra pergunta, nós, desde o início, a gente trabalha com os APIs abertos, certo? Então, toda a parte de conexão, vamos dar um exemplo de uma grande rede, Flávio, que a gente não vai falar o nome, que a gente tem NDA com ele. Mas uma grande rede de supermercados brasileiro usa internamente Power BI, né? O Power BI, para usar e para ver os dados deles. Eles amaram a Ariadne, mas eles não querem usar o painel da Ariadne, onde a gente tem todos os dados, onde a gente tem todas as informações, onde a gente compara as lojas e onde a gente compara os dados. Eles não querem usar o nosso painel. O que eles querem usar, o que é? O sistema deles. Então, por conta disso, o que a gente faz? A gente consegue criar um simples webhook que conecta a plataforma da Ariadne com a plataforma da Power BI deles. Aí, Flávio, você falou, você não é mais o XTPO, você agora é o Flávio. Por quê? Porque nós também temos como
criar um simples webhook para conectar com o CRM. Então, quer dizer, a nossa tecnologia, com o apoio da It Works, a gente tem como não mudar nenhuma parte das operações internas de quais são as plataformas que eles estão usando, mas adicionar os dados. Porque, como você mesmo falou e vocês mencionaram na APAS, nenhuma companhia hoje está usando e tem os dados que a gente informa. E tudo isso pelos nossos APIs que são abertos e muito simples de serem usados. Legal, muito bacana, o Jonathan. Isso daí é sensacional. Eu quero para mim, hein? Você traz as informações e trata da forma que você quer, né? Isso daí vai da sua capacidade aí de você chegar onde você quiser para trabalhar com esses números. Muito bacana. Jonathan, a gente já está indo para o final, mas eu tenho uma curiosidade muito grande. Ariadne. Ariadne, por quê? Qual que é o nome? Por que o nome Ariadne? Foi a mulher que inventou essa tecnologia? Era a namorada de quem inventou? Conta pra gente aí por que Ariadne. É uma ótima pergunta. Na mitologia grega, né, lá no Monte Olympus, Zeus, Hércules, Péricles, né? Na mitologia grega, Zeus foi de férias na ilha de Malta, né, e na ilha de Cipros. Quando ele estava lá, o Minotauro, a besta, invadiu o Monte Olympus e estava destruindo o Monte Olympus. O que Zeus fez? Zeus chamou Teseus, o super-herói, para ir defender e se livrar da Béstia. Quando ele chegou no Monte Olympus, o que aconteceu? A Béstia tinha criado um labirinto e ele não sabia como sair disso. Ele voltou e falou: Zeus, eu preciso de ajuda. Deus mandou a Ariadne, porque a Ariadne conhece o caminho. Ela consegue conectar os pontos. Entendeu? Então aí a Ariadne mostrou o caminho, o percurso, o comportamento certo de movimento que Teseus tinha que fazer. E aí Teseus foi e conseguiu se livrar da Béstia e conseguiu salvar o Monte Olympus. Então Ariadne, o nome, vem da gente saber como as pessoas se comportam, se movem, e qual é o primeiro lugar que elas vão, aonde elas entram no negócio. Qual é o segundo, terceiro lugar. Como elas se movem e se comportam dentro de uma zona. Para você poder melhorar o seu marketing, as suas operações, as suas eficiências operacionais. Mas bela sacada. Bacana. Jonathan, Flávio, eu queria agradecer muito aqui a presença de vocês. Jonathan, nós vamos falar mais vezes, vamos falar muito mais. A gente tem uma série de demonstrações para a gente fazer aí da Ariadne e nós vamos já começar algumas implementações e estamos contando muito com você para isso daí, viu, Jonathan? Quero agradecer a presença também do Flávio. Eu queria que você fizesse suas considerações finais, Jonathan, para a gente aí, para estar se despedindo do nosso pessoal. Antes de eu ir para o Brasil oficialmente na APAS, a convite do It Works, como eu sou responsável pela América Latina, conversei com 5, 6, 7 grandes companhias brasileiras, companhias famosas, companhias que, se eu falar o nome delas, as pessoas vão saber e vão conhecer. Companhias que têm soluções contábeis de CRM, mas nenhuma delas deu a segurança, a certeza, o otimismo que a It Works deu para a gente. Aí no Brasil, hoje e pelo futuro próximo, se você quiser falar com a Ariadne, você tem que falar a língua da It Works, onde a empresa, o pessoal, desde lá de cima da liderança do Rubens e do Flávio, até as pessoas, os vendedores, todos são capazes, são gentis, têm sabedoria de todas as plataformas que eles vendem e o alcance deles, a possibilidade de trabalhar com eles
é uma coisa bem importante. É uma empresa muito séria, pontual. Você não fica esperando, você não tem que ficar adivinhando se eles vão te retornar, quando eles vão te retornar. Então, nossa tecnologia é uma inovação mundial, onde as grandes companhias de internet e tecnologia não têm as nossas patentes e as nossas soluções. Nós estamos crescendo, e aí no Brasil e na América Latina nós vamos crescer graças à parceria com a H-Works. Legal. Bacana, Jonathan. Muito obrigado aí pela sua participação. Flávio, dá suas considerações finais aí. Cara, primeiro de tudo, muito bom estar aqui mais uma vez. E eu falei que eu ia fazer uma brincadeira com o Jonathan, né? Chegou a hora. Aproveitar que ele já falou. A gente, na APAS, nós fizemos uniforme, né, para as pessoas, né? E o Jonathan é um cara, a gente vem conversando um montão e aí você já viu, né? O brasileiro faz amizade rápido, né? Não Sim. sei muita coisa. Aí o Jonathan falou assim, Flávio, eu mandei para eles opções de tamanho de camisa, né? O Jonathan falou assim, poxa, Flávio, quais são as cores? Eu falei assim, cara, branco e azul e a polo preta. Mas, cara, eu quero fazer uma camisa. Eu falei, não, Flávio, mas é porque, cara, o máximo de tronco que você tem aí disponível é 79 e eu tenho 98. Aí eu fiquei pensando, meu, que tamanho de homem que é esse? Aí, pra quem conhece a história... Ô, Rubens, qual era o tom que ele estava falando comigo? Pois o Flávio, nas reuniões virtuais, o Flávio falava grosso, falava alto. Olha que o Jonathan chegou perto, o Flávio olhando para cima. Falou assim, fala agora aí com o Jonathan. A história de Davi e Golias. Cara, é grande, viu, cara? O Jonathan foi jogador de basquete profissional. Então, o que vocês estão vendo lá atrás dele ali são premiações que ele teve. Cara, um cara fantástico. Muito bom estar conectado contigo, Jonathan. Muito bom mesmo. Muito legal ter conectado também com as pessoas ali da Alemanha, dos Estados Unidos, né, que trabalham contigo. É uma empresa fantástica, de uma história muito legal e que vem chegando para agregar muito com a H-Works dentro do nosso portfólio. Então, muito bacana, viu, Jonathan? Nos tornamos amigos e eu quero ser seu amigo, cara. Legal. Jonathan, muito obrigado. A gente está muito feliz com a parceria com a Ariadne. Ele é um produto inovador, ele é um produto que leva um valor agregado para esse segmento muito grande. A gente está vendo como que está sendo a recepção e a gente está muito feliz e sabe que a gente vai fazer a diferença nesse varejo brasileiro e a gente conta muito com você e com a Ariadne para isso daí. Tá bom? Nós estamos encerrando. Muito obrigado, gente. Mais esse podcast. Eu quero agradecer aqui o Portal Contábeis, que está sempre com a gente, agradecer o Sigo Fisco, agradecer o RDD, o Roberto Dias Duarte, agradecer o Anderson Souza, que está sempre com a gente. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre a Ariadne, sobre as tecnologias da H-Works, siga-nos aí nas nossas redes sociais, nós estamos à disposição, pode entrar em contato conosco, vai ser um prazer mostrar de perto o que essa tecnologia pode fazer por você, tá bom? E aí, uma única coisa, olha, itworks.com.br, você vai ter ali na aba soluções, você vai ter uma descrição completa ali da Ariadne, se você quiser pesquisar um pouquinho, tem alguns vídeos e tal, muito interessante também, itworks.com.br. Obrigado, Jonathan, um abraço. Obrigado, Flávio, um abraço. Valeu. Um abraço para todos vocês. Tchau, tchau.